Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente quer entender um pouco mais sobre nódulos nos rins ou cistos nos rins. Fez um exame de rotina, às vezes por um motivo aleatório, e acabou descobrindo um nódulo suspeito no seu rim. Então muitas perguntas surgem. Esse nódulo pode crescer? Esse nódulo é maligno? Precisa tirar? Posso acompanhar? Quais são as chances, de uma cirurgia com sucesso? Precisa tirar todo o meu rim? E eu vou compartilhar com vocês a história aqui de dois pacientes, um que eu já operei e um outro que eu estou programando uma cirurgia, com um histórico bem parecido, nódulos no rim, e como nós integramos tecnologia, exames de imagem para aumentar a chance de preservação do rim e como nós tomamos essa decisão. Então fica comigo até o final, eu vou explicar de uma forma muito didática esse tema que pode ser muito áspero aí para você que está com esse resultado de ultrassom ou tomografia na mão. Então fica comigo até o final. Bom, pessoal, vou começar esse vídeo falando um pouco da história, de uma história real. Um paciente que eu vou chamar aqui de Elvis, é um paciente de 45 anos que passou em consulta comigo essa semana, e vou mostrar para vocês também uma cirurgia que nós fizemos há 15 dias atrás, mais ou menos, um paciente de mais idade, 60 anos, mas com uma história muito parecida aqui desse nosso paciente aqui que eu vou chamar de Elvis. Ele é um advogado, 45 anos, saudável, que começou a investigar um carocinho na glande, ele teve um problema genital, foi fazer alguns exames, passou no urologista e o urologista pediu um ultrassom do abdômen que descobriu um nódulo no rim dele, no rim esquerdo. E foi um achado inesperado, porque ele foi procurar o médico por um motivo e acabou ficando lá para investigar uma outra coisa completamente aleatória. E essa é uma história muito frequente entre as pessoas que descobrem o nódulo do rim. Elas não têm nenhum sintoma em geral relacionados ao nódulo. E por quê? Porque essas massas elas são completamente indolores, Elas podem atingir tamanhos até de 5, 10 centímetros e o paciente não sentir absolutamente nada. Bom, o sintoma inicial então foi um problema na glande, ele fez os exames e acabou fazendo um ultrassom. O ultrassom é um exame rápido, fácil, barato, disponível, mas ele não tem a mesma resolução de imagem que uma tomografia ou mesmo uma ressonância. Então, esse paciente foi submetido a um exame com maior poder de definição e que mostrou um nódulo de 26 milímetros, 2,5 cm, endofítico. Então eu vou quebrar essas palavrinhas aqui. Bom, o tamanho é importante. A gente considera um nódulo pequeno até 4 centímetros. Abaixo de 4 centímetros nós chamamos de pequenos nódulos renais. 30% desses nódulos são benignos, 70% deles são malignos. O nódulo é uma estrutura sólida que pode ser muito vascularizada ou pouco vascularizada, ou seja, passar pouco sangue ou muito sangue dentro dele. Toda vez que ele é hipervascularizado, a gente fica alerta e diz que esse nódulo é um nódulo suspeito para malignidade, que foi o caso dele. Uma outra palavrinha que você pode ver no seu laudo é a palavra endofítico ou exofítico. Esse é um termo médico que nós usamos para indicar se o nódulo está totalmente encravado ali no rim ou ele está para fora. Eu vou mostrar para você aqui. É importante você entender a anatomia aqui do rim, Então vamos lá. Deixa eu ver se não está tendo nenhum reflexo. Vou tirar esse reflexo aqui, pronto. Bom, então aqui o rim, como todos nós conhecemos, o rim ele tem essa parte aqui que a gente chama de hilo do rim, que é o hilo, H-I-L-O, que é a região por onde os vasos sanguíneos eles entram. Eu vou desenhar aqui para vocês, Olha só como o rim é muito vascularizado. Então vejam essa estrutura bem aqui, É exatamente por onde o sangue que vem lá do coração ele entra no rim. E aqui ele vai ramificar. Então percebam, se eu tenho um paciente, eu vou tirar aqui os vasos agora só para você entender, para não ficar muito complexo. Então imagina agora, eu vou colocar 3 situações. Eu vou desenhar aqui 3 nódulos diferentes. Esse primeiro nódulo ele está localizado bem aqui, Vou deixar um nódulo bem grande aqui. Um outro nódulo está nessa região aqui do polo superior. Um outro nódulo está aqui e um terceiro nódulo está nessa região, certo? Então vejam só. E eu pergunto para vocês, qual desses 4 nódulos aqui tem mais chance de o paciente perder o rim completamente? Resposta é esse aqui, Esse nódulo. Por quê? Porque ele está mais próximo da artéria nutridora, ou seja, é a artéria que traz o sangue para o rim. Portanto, esse nódulo, mesmo sendo um nódulo muito pequeno, ele é um nódulo muito difícil, onde o paciente tem um risco maior de o cirurgião não conseguir preservar. Veja agora esse nódulo aqui, no polo superior. É um nódulo mais fácil.
Por quê? Porque ele está numa região do polo do rim. No polo, o sangue não chega pelo polo, o sangue chega pelo hilo. Então aqui a gente pode simplesmente tirar esse nódulo com muita segurança e com uma margem, né, de segurança. Assim também acontece com esse nódulo no polo inferior. E esse aqui eu diria que é uma dificuldade intermediária. Ele está no meio do rim, mas ele não está tão perto das artérias. E esses nódulos que a gente consegue ver, eles são chamados exofíticos, ou seja, eles se projetam para fora do rim. Mas agora eu vou desenhar uma situação um pouco diferente para vocês aqui. Agora eu vou abrir o rim no meio, tá? Eu vou como se fosse uma maçã. Agora vocês estão vendo aqui o rim aberto. Essas papilas aqui em verde são as papilas que filtram sangue que vai ser coletado nesse sistema chamado sistema coletor. Agora imagina um nódulo nessa região aqui, ó, totalmente interno no rim, ó. Totalmente interno. Vou desenhar 3 nódulos aqui totalmente internos. Então vejam, agora a gente tem um nódulo totalmente endofítico, certo? Esses nódulos dão um nível de dificuldade muito maior, né? Imagina um nódulo nessa localização aqui, ele não é visível ao olho nu durante a cirurgia, ele é totalmente interno e ele está próximo do hilo. Esses são os nódulos mais difíceis, né? Com um risco muito grande do paciente perder o rim. Esse risco pode chegar até 30%. Tá? E esse nódulo aqui, já numa região um pouco mais distante do hilo, é difícil, mas factível. E esse aqui seria o menos difícil de todos, que é um nódulo de polo inferior ou polo superior, mas ele é endofítico. Bruno, como é que a gente faz para achar esses nódulos durante a cirurgia? Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo aqui é dessa máquina aqui, que chama ultrassom intraoperatório, tá? Então, o que é esse ultrassom? É uma máquina de ultrassom normal, que vocês vão ver aqui na tela, ó. Uma máquina de ultrassom normal, ele chama BK, e a minha instrumentadora, ela vai preparar esse dispositivo aqui, ó, que é um ultrassom, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, é um dispositivo que parece um chicote. A gente joga lá dentro da cavidade abdominal do paciente, isso aqui é um material esterilizado, claro, né? E esse equipamento, a gente vai passar em cima do rim do paciente. Tá? E vai gerar um ultrassom em tempo real. Esse chicote ele é conectado aqui nessa máquina, que é a máquina de ultrassom, e a máquina de ultrassom, por sua vez, é conectada no console de cirurgia robótica, que fica na sala. Então deixa eu mostrar para vocês aqui o console de cirurgia robótica, tá vendo? Então esse aqui que vocês estão vendo é onde o cirurgião opera, onde eu fico ali manipulando o equipamento. E o próprio equipamento de ultrassom, ele vai ser conectado nessa máquina, tá? Então a ideia é dar uma visão panorâmica para vocês. Esse aqui é uma imagem da cirurgia, né, acelerada. Então o que vocês estão vendo aqui é a nossa equipe, né, o cirurgião auxiliar lá no campo operatório, eu aqui operando o equipamento, e eu consigo projetar as imagens do ultrassom em tempo real no console para localizar essa lesão, tá? E por último, essa aqui é a imagem que eu vejo no console, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Em cima, deixa eu dar um pause. Em cima é a pinça do robô segurando aquele chicote que eu mostrei para vocês. E esse aqui vocês estão vendo com 20 vezes de ampliação. E embaixo, aqui embaixo, é a imagem do ultrassom que esse probe, que essa sonda está gerando para mim no console. Então, eu consigo identificar exatamente qual é o ponto eu tenho que mergulhar para pegar o nódulo lá dentro. Qual que é a vantagem dessa estratégia? Pô, a gente vai danificar menos o rim do paciente, a gente vai ser mais preciso, então vai conseguir uma margem de segurança mais adequada. Então veja como é muito importante esse planejamento pré-operatório da localização do tumor. Então tamanho é importante, mas não é só o tamanho que vai definir a dificuldade da sua cirurgia, tá? Então vamos em frente. Então esse paciente descobriu esse nódulo endofítico hipervascularizado. E aqui você vai ver lá no laudo que tem um índice chamado renal score ou índice de nefrometria. O que é isso? É um número, tá vendo? Esse número aqui do paciente deu 9x. O que é isso? Esse número é um número que foi inventado para que os cirurgiões pudessem se comunicar entre si, né? Para dizer qual tumor é mais difícil. Então imagina um cirurgião japonês conversando com o americano e com o brasileiro e eles estão comparando os seus resultados. Então às vezes injusto você comparar o resultado de um cirurgião que só opera casos muito complexos e claro, ele vai ter taxas de retirada total do rim um pouco maior,
versus aquele cirurgião que só opera casos fáceis. Claro que esse cirurgião vai ter taxas de perda do rim total menores. Então, mas você tem que ver o que a gente chama de renal score. Como que a gente calcula isso? Então, basta digitar no Google aí, ó, renal score. Já vai cair no site aqui da Fox Chase, que é uma universidade americana. Então, eles fizeram essa calculadora aqui, o Dr. Robert Uso, que é uma das grandes autoridades em câncer de rim no mundo. Então, basicamente, nós, durante a consulta, colocamos a característica do tumor. Então, vou colocar aqui um tumor menor que 4 centímetros, ele é menos de 50% para fora, ou seja, menos de 50% exofítico. A proximidade que o tumor tem com o sistema que coleta a urina, então aqui eu vou colocar, é um tumor que está a menos de 4 milímetros do sistema que coleta a urina. Bruno, que sistema? Onde que eu vejo isso? O seu médico vai ver aqui, ó. Ele vai olhar o tumor e ele vai ver qual a distância que o tumor está dessa parte aqui, ó, que é a parte que coleta a urina. Ela pode ser menor que 4 milímetros, de 4 a 7 milímetros ou mais que 7 milímetros. Quanto mais longe, melhor. Então aqui eu coloquei um tumor. O tumor é anterior ou posterior? Então eu vou colocar aqui o tumor é posterior. O tumor ele está totalmente acima ou abaixo das linhas que cruzam os polos do rim? Então eu vou colocar que ele cruza a linha polar. E o tumor entra em contato com o hilo. Lembra que eu falei para você do hilo? O que é o hilo? Essa região. Aqui, ó. Essa região aqui. Então se o tumor toca nessa região. Se ele toca, ele é mais difícil. Então aqui eu vou colocar como um sim. Olha só. O risco a complexidade desse tumor é 8 e ele tem um risco intermediário de perder o rim, da ordem de 11%. Então isso é uma forma de dizer para o paciente, olha, o nódulo no seu rim, ele tem 70% de chance de ser maligno, 30% de chance de ser benigno. Ele é um nódulo que está localizado na região no polo do rim ou na região no meio do rim. Ele tem um grau de dificuldade 8, ele tem um risco de dificuldade intermediária e você tem 11% de chance de perda do rim total. Portanto, 90%, 89% aqui de chance de preservação completa do rim. Então vejam como essas informações elas são muito importantes e elas são complementares. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, então agora esse é o caso do paciente, tá? Bom, vejam aqui a localização da lesão dele, ó. Vocês percebem aqui, ó, a lesão ela está nessa área aqui, ó. A gente vai ver o contorno do rim todo aqui, né? Esse aqui é o rim esquerdo dele e esse aqui é o nódulo, ó. Percebam, é um nódulo que ele não toca o hilo. Ele está mais ou menos 20 a 30% do nódulo para fora, então ele não é totalmente endofítico, né? E ele é um nódulo que cruza a linha polar. Então se a gente dividir o rim no polo superior e polo inferior, então ele é um nódulo que ele está entre as linhas polares. Então ele tem uma dificuldade média, eu diria aqui, esse nódulo, tá? Tá? Agora eu vou colocar aqui numa outra perspectiva, agora fazendo um corte aqui, ó. Agora a gente cortou e está olhando de baixo para cima. Isso aqui é o... Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Deixa eu colocar azul. Então esse aqui é o rim do paciente, ó, o rim esquerdo dele. E a gente consegue ver que o nódulo está aqui, ó, bem delimitado. E ele tem uma proximidade de entre 4 e 7 milímetros do sistema coletor. Então a gente consegue medir isso, né? É muito fácil medir isso. Então a gente fez o cálculo do Nephrometry Score desse paciente, que deu um cálculo de 9P, com uma complexidade intermediária e um risco de 12% dele perder o rim. Portanto, 88% de chance de uma cirurgia bem sucedida com preservação do rim. Então, esse é um vídeo para você entender como é que é o raciocínio. Nódulos renais, eles em geral devem ser removidos, tá? Existem algumas exceções. Por exemplo, se um nódulo for só de gordura, isso dá para ver pela tomografia. E os nódulos têm um nome grande, chama angiomiolipoma. O nome é grande e feio, mas o nódulo é benigno. Então a gente só opera se esses nódulos têm mais que 6 centímetros, tá? Então, em geral, esses são a exceção à regra, os angiomiolipomas, tá? Nódulos renais são massas pequenas, sólidas, podem ser císticos, mas eles são chamados aí, então de cistos se eles tiverem água, né, dentro deles. Eles têm um risco de malignidade de 70% a 80%, podem ser benignos, então, e o diagnóstico não pode ser confirmado simplesmente pela imagem. Ele é feito através da retirada do nódulo e envio para uma análise no laboratório.
Bom, a idade do paciente é um ponto favorável, ele é um paciente jovem, 45 anos, ele já teve um histórico de câncer de testículo tratado há muitos anos, está curado, e ele não fuma, não tem comorbidades, é um paciente ativo, trabalha, e foi isso que eu expliquei para ele, olha, há 70, 80% de probabilidade de um nódulo maligno, caso seja maligno, o tratamento é a própria cirurgia, em 10% dos casos só é necessário complementar com a imunoterapia após a retirada do nódulo, então a grande maioria dos pacientes fica curado apenas com a cirurgia. As opções cirúrgicas iniciais podem ser de 3 formas: a cirurgia aberta tradicional, que é um método eficiente, só que a recuperação é mais dolorosa. 2, as cirurgias por vídeo, que são um avanço já de cirurgia minimamente invasiva, mas com equipamentos ainda de geração anterior. E o mais moderno é a cirurgia com robótica, que é uma ferramenta que permite ao cirurgião uma visão tridimensional do campo cirúrgico, mais precisão na hora de retirar o nódulo e maior facilidade na hora de reconstruir, né? Porque você tem que dar os pontos ali no rim, de forma a não ter nenhum vazamento de urina e nem sangramento no pós-operatório. Bom, a cirurgia robótica, eu já mostrei para vocês o vídeo, é uma tecnologia avançada, minimamente invasiva, permite a remoção apenas do tumor. A cirurgia robótica ela pode ser integrada com o ultrassom intraoperatório, com o verde de indocianina, que é uma espécie de corante verde, que a gente consegue ver como é que está a vascularização do rim, se está adequado ou não. E os benefícios aqui para o paciente, basicamente, é uma recuperação mais rápida. Limitações, o custo, é uma tecnologia que ainda, infelizmente, não está disponível no sistema público de saúde e nem nas operadoras. Então, os pacientes têm que custear esse equipamento robótico. Bom, a cirurgia parcial deve ser sempre indicada, sempre que possível, né? Especialmente para nódulos pequenos, né? E, esses nódulos com menos de 4 centímetros, o cirurgião deve tentar uma estratégia de preservação do rim e não partir simplesmente para tirar o rim todo, sem tentar pelo menos salvar, né? A preservação tem que ser máxima da função renal, porque isso vai dar para o paciente uma possibilidade de saúde no longo prazo e é indicada sempre que possível. Quais são as etapas para executar uma cirurgia dessa? Primeiro, a gente vai fazer o preparo do paciente pré-operatório, avaliação cardiológica, exames de imagem, isso é importante. A gente vai fazer uma colocação de pequenas incisões de braços robóticos, para colocar os braços robóticos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar a superfície corporal aqui do paciente. Então, imagina que a gente vai fazer a cirurgia no rim aqui desse nosso modelo, tá? Onde é que é feita, né, a incisão? A gente imagina que vai operar o rim esquerdo. Então, se a intenção é operar o rim esquerdo, nós vamos fazer um cortinho de meio centímetro aqui no umbigo, um outro pequenininho aqui, um outro aqui e um outro aqui. Então, são 4 a 5 furinhos pequenos, mais estreitos do que uma caneta Bic. Então o nódulo, e você fala, Bruno, por onde que sai o nódulo, né? Já que você vai fazer um corte tão pequeno? A gente retira aqui por essa região, onde a gente faz o corte aqui perto do umbigo. Por quê? O corte de 1 centímetro na pele, a pele é muito elástica, então ela consegue dilatar até 3,5 centímetros. Então a gente consegue tirar um objeto até de 3,5 centímetros, 4 centímetros pela incisão do umbigo, e o nódulo ele não vem encostando em tudo. Depois que nós tiramos o nódulo, nós colocamos ele dentro de um saquinho. Esse saquinho ele é lacrado lá dentro da barriga do paciente, que é o que nós chamamos de endobag. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O endobag. Então o endobag é um saquinho como esse aqui, ó. Ó, ele é um saquinho assim. Então é uma caneta, esse saco fica enrolado aqui dentro. O auxiliar, ó, ele vai assim, ó. Ele entra fechado por um dos trocáteres, por um dos orifícios que a gente coloca, e o auxiliar abre esse saquinho lá dentro. O cirurgião coloca o tumor dentro do saquinho, o auxiliar lacra para esse nódulo não encostar em nenhuma estrutura nobre, sadia, que não está doente lá dentro do abdômen do paciente. Bom, fazemos o acesso inicial, o cirurgião controla o equipamento pelo console robótico, técnica precisa e visualização ampliada. O apoio de tecnologia eu já mostrei para vocês, que é o ultrassom intraoperatório, e o verde de indocianina, que é um corante que nós podemos usar em alguns casos para ter certeza que a vascularização do rim foi interrompida ali temporariamente. Isso diminui o risco de sangramentos. Quais são os riscos, né? Como tudo na vida, existem riscos. É uma cirurgia com anestesia geral, a taxa de complicação hoje é muito baixa de anestesia geral. O paciente pode ter infecção urinária em 5 a 10% das vezes, pequenos sangramentos em 3 a 5% das vezes. O paciente tem que dar um repouso
por 30 a 40 dias depois da cirurgia, né? Fístula urinária, que é o vazamento de urina dessas áreas que foram retiradas, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fechar o rim. O robô ajuda e a experiência do cirurgião também. Perda parcial da função do rim. Se o tumor é muito grande, pode haver sim uma dificuldade de filtração naquela área que foi operada, mas em geral isso não compromete a saúde do paciente. Fatores de segurança: hospital com boa capacitação, né, que atende às normas nacionais e internacionais de qualidade, equipe com experiência, uso do equipamento robótico e um bom planejamento pré-operatório. Então esse aí é o nosso checklist, o plano de voo. O cirurgião tem que ter experiência, essa não é uma cirurgia para iniciantes, a gente não começa na nossa curva de aprendizado fazendo esse tipo de cirurgia, então se informe na sua região, na sua cidade, pessoas, cirurgiões que têm experiência com esse tipo de operação. Equipe completa, anestesiologista experiente, instrumentadora, enfermeiras, então precisa de time, então um avião não voa sozinho. E o centro cirúrgico, como eu já falei, equipado. Exames pré-operatórios, a gente costuma pedir tomografia, exames laboratoriais e uma avaliação do cardiologista com liberação. Informações para o paciente: duração da cirurgia em torno de 1 hora, 1h30. O tempo de interrupção do fluxo sanguíneo no rim varia de 15 a 20 minutos, podendo chegar até 30 minutos. E é importante explicar para o paciente isso que eu estou explicando, saber que nem todos os casos são iguais. No dia da cirurgia, o paciente interna no mesmo dia da operação, algumas horas antes, 3, 4 horas, um jejum de 8 horas. Não é necessário raspar os pelos da região abdominal e nem usar laxativos, né, para o intestino. Então, é uma cirurgia feita sem esse tipo de preparo. A alta hospitalar geralmente acontece no dia seguinte, então o paciente opera no dia, dorme no hospital e vai para casa no dia seguinte. Retorna às suas atividades intelectuais 7 dias depois da cirurgia, mas atividades físicas só depois de 3 a 4 semanas. Recuperação completa vai acontecer de 30 a 45 dias, mas a atividade física intensa só depois de 2 a 3 meses da cirurgia, como abdominal, luta, esporte com contato, bicicleta, tem que esperar um pouquinho mais. E o acompanhamento, caso seja câncer, o paciente deve fazer um acompanhamento por 5 anos e caso o tumor seja benigno, nós costumamos dar alta depois de 6 meses para o paciente. Bom, o prognóstico é excelente, depende da agressividade do tumor, do tamanho do tumor, se foi possível ou não preservar e da condição física do paciente. O nosso caso aqui, o Elvis, né, nosso paciente, ele tem 95% de chance de preservação do rim esquerdo, deve ter uma recuperação rápida das suas atividades e ele, se confirmar um câncer, vai fazer um acompanhamento oncológico conosco. As mensagens finais aqui: detecção precoce é o segredo, então faça seu check-up anualmente. Um ultrassom ajuda bastante. O valor do diagnóstico, embora a imagem seja muito útil, mas ela não consegue confirmar e dizer para você se é câncer ou não. O nódulo deve ser removido. E por último, tecnologia avançada, equipe experiente, faz muita diferença em tratamentos de nódulos renais, especialmente os casos mais complexos. Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Gostaria de cobrir muito mais, mas eu não quero deixar esse vídeo muito extenso. Deixa seus comentários aqui, o que ficou de dúvidas, isso serve de ideias para vídeos no futuro. Eu agradeço a atenção, eu espero realmente que essas informações tenham ajudado você a poder chegar na equipe médica com mais informações, sabendo questionar para o seu médico: doutor, qual é o renal score, qual o tamanho, o tumor está perto do hilo, vai ser necessário usar ultrassom intraoperatório, quanto tempo eu vou ficar de repouso, quais são as chances de eu perder o rim, se for um câncer, qual a chance de voltar. Então, todas são perguntas que eu espero que você chegue mais preparada na sua consulta. Essa é a intenção desse vídeo. Nós temos uma brincadeira aqui no canal, quem chega até o final é porque a informação foi útil, então se inscreve aí no canal, compartilha esse conteúdo e deixa uma mensagem aqui embaixo nos comentários: eu cheguei ao final, e coloca a palavra-chave de hoje, que a palavra-chave de hoje vai ser tumor de rim. Então coloca aí, jogo da velha, né? Aquela cruzinha, jogo da velha, escreve tudo junto, tumor de rim, que eu vou saber que você chegou até o final e vou responder seu comentário. Meu muito obrigado, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube distribuir esse conteúdo gratuito que a gente faz aqui com o maior prazer para a maior quantidade de pessoas aí, Brasil afora. Então faça parte aí dessa corrente e disseminar informação com referência e informação que pode ajudar uma quantidade grande de pessoas. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.